Olá, sou Lícia Costa Pinto, médica, e hoje vou falar sobre o transtorno da ansiedade. A ansiedade é um estado emocional que permite, por exemplo, fazer um planejamento. Já quando usamos o termo transtorno, estamos falando aí de algo que traz prejuízo. O transtorno da ansiedade é uma ansiedade excessiva com pensamentos sirenes muito frequentes. Quanto à prevalência desses transtornos, nós vemos que é muito comum encontrarmos pessoas com vários transtornos de ansiedade, podemos dizer assim. Então, prevalência, por exemplo, de 10% para cada um deles quando se trata do medo específico por alguma coisa, por exemplo, medo de usar como meio de transporte o avião, ou o transtorno da ansiedade social, que faz com que o indivíduo tenha um receio das avaliações negativas que possa receber. Vejam que há uma prevalência alta cada um deles com 10%, mas o indivíduo não busca atendimento de uma maneira geral mais frequentemente. Temos também um outro transtorno de ansiedade, que é a agorafobia, ou a ansiedade por separação da infância. Eu estou dando destaque a esses dois transtornos, um que é a ansiedade generalizada e o outro que é o transtorno do pânico. Tem uma prevalência em torno aí de 5%, tendo uma tendência a uma prevalência maior em mulheres. E o que acontece? Por que ele é variável? Porque em determinados grupos esse transtorno é muito prevalente. Por exemplo, em estudantes universitários. Em alguns estudantes, então, por exemplo, estudantes de medicina, chegando a quase 90%. Então, há grupos, e com esses grupos nós temos essa prevalência maior ainda. O transtorno do pânico também é variável e vem muito assim nessa casadinha, não é? Transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. O que acontece? O transtorno do pânico é um tipo específico e intenso de medo, uma ansiedade extrema recorrente, ou seja, não foi só uma vez, não é só uma vez, com sentimentos de desgraça iminente, com uma impressão de risco de vida que faz com que esse indivíduo tenha sintomas parecidos com ataque cardíaco ou mesmo a hipoglicemia. Esses sintomas tendem a durar cerca de 1 hora, com pico aí entre 5 a 15 minutos. Quando chega na urgência ou na emergência, como que eu vou fazer esse diagnóstico de transtorno da ansiedade generalizada? Que de pronto já poderia dizer, é o transtorno mental mais comum em qualquer faixa etária. O critério central são as preocupações. A ansiedade e preocupações excessivas, com ameaças ligadas ao futuro ou iminentes como medo. Aqui está representado um livro infantil, que apesar de eu não conhecer esses autores, mas acho de uma forma muito didática, explicitando como é que são esses pensamentos sirenes, esses pensamentos ligados ao futuro que não deixam essa pessoa ficar bem. E por que a ansiedade acontece, esse transtorno acontece? Nós temos o componente genético, nós temos o componente ambiental, nós temos o componente cognitivo-comportamental. Então, ele é multifatorial. O genético nós não podemos mudar, mas os outros dois nós podemos trabalhar. De forma resumida, o que é essencial para fazer o diagnóstico? Estão aqui colocados os critérios. O primeiro critério está relacionado à parte da psicologia. Mas veja, não é só a psicologia, aparecem também sintomas. Então, o primeiro critério, preocupações diversas, excessivas por mais de 6 meses. Aparecimento de sintomas de difícil controle, que trazem prejuízo à vida ou sofrimento. E esses sintomas, aí, esses critérios não estão relacionados a nenhuma outra doença, nem psiquiátrica, nem não psiquiátrica, e não ao abuso de drogas. Quanto aos sintomas, veja que tendem a ter uma cronicidade. E aqui estão colocados os sintomas. Dos critérios, nós poderíamos dizer, no adulto, se tivermos 3 desses 6, junto com aqueles 2 outros, né, os sintomas de preocupação, nós vamos ter, então, o diagnóstico do transtorno da ansiedade generalizada. Inquietação, fatigabilidade, desatenção, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. Quanto aos sintomas do TAG, nós podemos ter sintomas relacionados ao sistema nervoso autônomo quando há predominância do sistema nervoso autônomo simpático. Então, aquele indivíduo que vai ter o tremor, a taquicardia, o suor frio. Ou sintomas específicos de algum órgão, que podem ser vários órgãos. Podemos ter sintomas
da parte respiratória, da parte pulmonar, do coração, do estômago, do intestino, do cérebro. É muito comum que o transtorno da ansiedade venha junto com outro transtorno psiquiátrico. Muito comum mesmo. Então veja, depressão em 54%, o transtorno do pânico em 23%, o abuso do álcool em 20%, a suicidalidade em 55%, o toque. Ou associada a outras doenças, como por exemplo, campeão deles, as doenças pulmonares. Ou associada a doenças cardiovasculares. E é importante aqui frisar que o transtorno da ansiedade também aumenta em 3 vezes o risco da doença cardiovascular. Migrânia, enxaqueca, epilepsia, e aí vejam que a gente tem que ter o cuidado na escolha da medicação na migrânia e epilepsia, já tendendo a uma medicação que não tenha como efeito colateral aqui a enxaqueca, e no caso da epilepsia, que também já tem um efeito ansiolítico nessa própria medicação. Como que fazemos o diagnóstico diferencial do transtorno da ansiedade generalizada? O transtorno depressivo maior está mais focado no passado, na ruminação, nos pensamentos chicletes. O transtorno afetivo bipolar, diagnóstico diferencial com transtorno do pânico, com transtorno da ansiedade social, com TOC. Importante fazer diagnóstico diferencial com TEPT, com transtornos relacionados a desconfortos físicos, transtornos do déficit de atenção com hiperatividade, ou o transtorno da ansiedade induzido por substâncias ou medicamentos. E aqui chamando a atenção que não é só o consumo deles, mas a abstinência, por exemplo, a abstinência do álcool, trazendo mais ansiedade. Vejam aí algumas substâncias. Diagnóstico diferencial com doenças endocrinológicas, com feocromocitomas. E qual é a importância do tema? Vimos aí, uma alta prevalência, início precoce, vem junto com outras doenças psiquiátricas, muito comumente, com outras doenças clínicas, confundem para fazer o diagnóstico de outras doenças e como trazem prejuízo para o indivíduo, traz também para a sociedade com alto impacto socioeconômico. Como que nós vamos prevenir ou como lidar? Nós precisamos, primeiro, atentar para o Manual Básico de Sobrevivência. E, como nos diz a Organização Mundial de Saúde, precisamos estar atentos aos aspectos físicos, aos aspectos mentais e sociais. E é importante frisar que existem treinamentos de habilidades, as mais diversas, sociais, solução de problemas, até mesmo de aceitação da vida real, que ela tem limites, que o dia tem 24 horas, ou seja, muitas coisas diferentes da vida das redes sociais, em grande parte. Já vimos que o tratamento tem jeito, mas precisamos dar os primeiros passos. Há casos em que há uma remissão completa da ansiedade, dos transtornos desses em geral. Nesse slide nós temos uma questão de prova e resposta em seguida, nesse slide, lembrando que a chave do tratamento é multifacetado, depende então do psiquiatra, do terapeuta e depende do paciente, então uma parceria e que é sempre importante afastar outras doenças ou mesmo buscar a coexistência delas. Lembrando que há uma consequência pior toda vez que a gente tem um início muito precoce, quando ele já é de muita longa duração ou quando vem associado a doenças. E não esquecer que o uso de substâncias acabam realmente piorando esse prognóstico, aumentando inclusive aí a prevalência também da suicidalidade. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigada!